A Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto apresenta análise de 10 diferentes casos de anemias. Infecção bacteriana como causa de anemia hemolítica, esferocitose hereditária, tumor de bexiga como causa de anemia ferropênica, anemia hemolítica autoimune, talassemia beta menor, anemia por aplasia de medula, crioaglutininas e anemia artefatual, talassemia beta maior e doenças falciformes. O caso 1 se trata de um homem de 27 anos, internado com septicemia por bactéria gram-negativa. Ele tem icterícia há uma semana, anemia a esclarecer, plaquetopenia e leucopenia com desvio à esquerda, com bastões em torno de 34%. Então, eu estou utilizando no quadro vermelho o padrão adulto masculino, tanto para eritrócitos, leucócitos e plaquetas, e do lado direito nós temos o resultado do exame do paciente. E nós observamos que esse paciente tem uma anemia com 8,9 gramas, um VCM dentro da normalidade, HCM dentro da normalidade, CHCM também, o RDW elevado. Então aqui nós temos estas caracterizações, observamos hemácias tipo hemolíticas com esferócitos e várias hemácias crenadas que indicam que são esferócitos que vão hemolizar. Observando mais abaixo, uma leucopenia de 2.870 e plaquetopenia de 72.000. Então, é uma situação de pancitopenia, mas é uma pancitopenia, não aquela pancitopenia da anemia plástica, é uma pancitopenia reacional frente a uma infecção por bactéria gram-negativa. Então, eu faço as seguintes perguntas. Qual a classificação laboratorial desta anemia? Então, eu observo que ele tem uma anemia de 8,9, é uma anemia moderada, VCM normal, HCM normal, portanto, anemia normocítica normocrônica. Qual é a classificação clínica dessa anemia? A classificação clínica você já observa no enunciado do hemograma. Né? Ele tem uma icterícia, e quando tem icterícia, com certeza é uma anemia hemolítica, desde que não seja um problema hepático, tipo hepatite. Afastando a hepatite, a icterícia geralmente está relacionada com anemia hemolítica. Então, é uma anemia hemolítica adquirida, porque tem anemia hemolítica hereditária, que são os casos da talassemia maior, anemia falciforme, esferocitose. Esse caso, ela é uma anemia adquirida, provavelmente por conta da sepsemia ou da sepsis causada pela bactéria gram-negativa. Terceira pergunta, como você descreveria a morfologia eritrocitária? Você dá uma olhada e observa que quase não tem hemácias normais, né? Existe uma grande alteração, anisocitose, poiquilocitose, então eu descreveria da seguinte maneira. Acentuada anisopoiquilocitose, acentuada porque você quase não tem hemácias normais, com predomínio de eritrócitos fragmentados, esferócitos e acantócitos. Os eritrócitos fragmentados são esses eritrócitos que não são circulares. Como se explica a fragmentação de eritrócitos neste caso? Então, nós vamos mostrar no slide seguinte. Aqui é uma explicação da fragmentação desses eritrócitos. Observa que eu fiz um desenho de uma parte do vaso sanguíneo, onde nós temos uma infecção bacteriana causada com lesões teciduais, né? Mexe no tecido conjuntivo e acaba lesionando a célula endotelial, formando aquele espaço, aquele buraco da lesão.
Nós vemos as plaquetas em cor lilás, os glóbulos vermelhos em cor vermelha e diferentes tipos de leucócitos. Os neutrófilos são os cinzas, né? Os monócitos são esses coloridos de núcleo verde. Enfim, nós temos aí um aspecto da nossa circulação. Então, quando se tem uma infecção bacteriana, para evitar que o sangue saia e tenha constante hemorragia, as plaquetas se aderem ao endotélio, formando o tampão plaquetário. Isso se chama agregação das plaquetas. Logo em seguida, desencadeia-se a coagulação sanguínea, com a liberação de com a ativação de fatores e transformação do fibrinogênio em fibrina, formando essa rede de fibrina, onde várias hemácias acabam se enroscando e o fluxo plasmático está constantemente fluindo com uma certa força, e nessa fluição do fluxo plasmático, algumas hemácias, ao sair do enrosco aí do coágulo, elas se fragmentam. Aqui, olha lá. Então, aí você tem os eritrócitos fragmentados. Na microscopia eletrônica, do enrosco, né, dos eritrócitos nas fibrinas e as possibilidades das suas fragmentações que nós observamos agora há pouco. Outra pergunta, como se explica a leucopenia neste caso? Porque, geralmente, quando se tem uma infecção bacteriana, se admite uma leucocitose, até com desvio à esquerda. Nesse caso, nós temos uma leucopenia com desvio à esquerda. Então, como se explica a leucopenia nesse caso? Em geral, as infecções por bactérias gram-negativas causam leucopenias, conforme mostraremos em seguida. Vamos, antes de mais nada, mostrar quais são as principais bactérias gram-negativas que atacam o nosso organismo. As enterobactérias, dos quais a Salmonella e Shigella são muito conhecidas, né? Klebsiella também, Escherichia. As Neisserias, gonorreia e meningite, os pseudomonas, a aeruginosa, que causa infecções respiratórias, urinárias e bacteremia. As ritécias são aquelas que causam o tifo, né? Tifo epidêmica. Então você tem a causada pela erlichiose, que é a causa da doença do carrapato, em que ataca os leucócitos. E a febre maculosa, que também é doença do carrapato. Então essas daí, elas atacam diretamente os leucócitos, causando leucopenia. E as legionelas pneumófila, que causam doenças respiratórias graves, chamada doença do ar-condicionado contaminado. Então, nós temos todas essas bactérias, não vamos entrar no mérito de qual bactéria o paciente está sendo afetado, mas ele está sendo afetado por bactéria gram-negativa. Então, vamos explicar por que tem leucopenia nesses pacientes infectados por bactérias gram-negativas. Então, as bactérias gram-negativas invasoras atraem macrófagos que as fagocitam, como nós vamos mostrar aqui. Nós estamos vendo as bactérias gram-negativas, a matriz do tecido extracelular. Essas bactérias começam a destruir a matriz, liberam uma série de produtos químicos e essa produção essa liberação de produtos químicos faz com que monócitos sejam atraídos para fora da circulação. Nesse momento que ele saiu para fora, o monócito passa a ser denominado de macrófago. E o macrófago agora, então, acaba fagocitando essas bactérias. A febre causada por esta infecção bacteriana acaba induzindo os neutrófilos marginalizados, são aqueles que estão próximos ao endotélio, as células endoteliais são essas de margem verde,
acabam atraindo para a circulação no intuito de também eles ajudarem no combate à infecção. Então, cai. Nesse primeiro momento, existe uma leucocitose passageira. Citocinas mediadoras da infecção induzem a medula óssea a liberar mais neutrófilos para o sangue, causando uma leucocitose transitória. Essa leucocitose ela é muito rápida porque a tendência é o seguinte. Eu vou mostrar no próximo slide. O hemograma ele não mostra leucocitose pela seguinte razão. As toxinas das bactérias gram-negativas destroem intensamente parte do tecido que envolve o endotélio. Então, destrói a parte desse tecido. Elas lançam uma série de produtos químicos, destrói esse tecido. No que destrói, facilita a saída dos leucócitos para combatê-las. Isso a gente chama de perfusão dos leucócitos. Então, ele sai da circulação e vai para o tecido, dando a impressão de leucopenia. É incrível, né? A bactéria, ao destruir o tecido, ela facilita a sua própria fagocitose, mas isso é coisa da natureza, nós não vamos ficar discutindo isso daí. Então, quando nós fazemos o hemograma, vocês já passaram por estas situações. O paciente entra no hospital, é internado com uma infecção grave, você faz o primeiro hemograma, já deu 20 mil leucócitos. 3, 4 ou 5 horas depois, na mudança de plantão, enfim, 6 horas depois, você faz o hemograma, o que era 25 mil caiu para 7 mil leucócitos. E o médico fala, isso daí está errado. Não está errado se a infecção é por bactéria gram-negativa. Existem outras causas que também fazem essa queda. Aqui apresentamos um resumo sobre a variação do leucoma em relação ao grau de infecção. E colocamos 3 aspectos relacionados: a situação do paciente, a infecção bacteriana por gram-negativo e as alterações relativas ao leucograma. No primeiro momento, o paciente pode estar assintomático da infecção e até sem febre. E nesse caso, a proliferação bacteriana se inicia. Os leucócitos geralmente podem estar normais ou discretamente aumentados. Se por um acaso tiver a possibilidade de se fazer um hemograma, observaremos que no leucograma poderá ocorrer uma neutrofilia relativa. Mas isso é muito difícil porque, em sendo um início assintomático, nem sempre o paciente procura socorro médico. Na sequência, quando os sintomas começam a aparecer, então o início sintomático da infecção e também com febre, os leucócitos vão ter ampla variação. Às vezes, o paciente chega até com leucopenia, por conta da perfusão tecidual dos neutrófilos para os tecidos infectados. Então, nesse caso, lógico, o leucócito utiliza o sangue como meio de fluxo até atingir o local da infecção. E ele não fica no sangue, ele vai para o tecido infectado. Daí o fato de, às vezes, o paciente ter uma leucopenia. Na sequência, pode ocorrer a agudização da infecção, geralmente com febre, o número de bactérias aumenta exponencialmente, os leucócitos, o número deles pode estar normais ou diminuídos com o seguinte detalhe: desvio à esquerda. Então, às vezes você tem 5 mil de leucócitos com desvio à esquerda, ou tem 3 mil de leucócitos com desvio à esquerda. Pode ocorrer, obviamente, em algumas situações, leucocitoses. Como eu disse logo no início, a variação do leucograma ela é muito ampla. E a avaliação citológica deve ser muito bem feita, porque nessa fase é possível observar granulações tóxicas, vacúolos citoplasmáticos, entre outras alterações.
Na sequência, o organismo, evidentemente, reage contra esse processo infeccioso e muitas vezes já se entra com a antibiótico terapia. Nesse momento, as bactérias começam a ser destruídas e com isto, evidentemente, nós vamos ter um retorno do leucograma para valores normais, restabelecendo a ordem numérica dos neutrófilos quando a antibiótico terapia e a reação imune do paciente são eficientes. Vamos agora, como o paciente estava com septicemia, vamos falar sobre infecções agudas, sepsis e bacteremia. O que é tudo isso daqui? Então, agora eu estou mostrando aqui um vaso sanguíneo, né? O tecido infectado extravascular. Num primeiro momento, as bactérias se instalam no tecido. São essas bolotinhas verdes envolvidas de vermelho, número 1. Num segundo momento, se não ocorrer defesa imune adequada, as bactérias se proliferam e passam a penetrar no tecido. Observem que elas já começaram a ficar mais interiorizadas no tecido, criando uma bolha de bactérias em seu interior. As que permanecem fora da bolha são alvo do sistema imune. Então, nesse caso, o próprio tecido acaba protegendo as bactérias contra a ação dos macrófagos e dos neutrófilos. Numa terceira fase, quando as bolhas podem estourar. Quando elas estouram para fora do vaso, não para dentro do vaso, mas para fora, a gente chama de supuração. E saem milhões de bactérias. Se o sistema imune falhar nesse momento, é aí que ocorre a sepsis. Então, é aí que a coisa muda de figura. São duas situações. Uma grande explosão de bactérias caindo no tecido e uma ineficiência do sistema imune. Isso leva a sepsis. Por um outro lado, se a bolha estoura para dentro do vaso sanguíneo, nós temos o que se chama bacteremia. As bactérias caem na circulação sanguínea e pode causar sepsis em outros tecidos com muito mais rapidez. Então, esse slide era muito importante para mostrar o que é uma sepsis, o que é a bacteremia. Como se explica a plaquetopenia nesse caso? As toxinas bacterianas destroem a matriz extracelular e as células endoteliais do vaso sanguíneo. Então, nós temos a destruição da matriz e das células endoteliais. Forma-se um buraco. Nesse buraco vão escapar os glóbulos vermelhos. Aí, os glóbulos vermelhos escapam, é o início de um processo pequeno hemorrágico, mas o nosso organismo, afetado por esse problema, reage, fazendo com que as plaquetas produzam e agregam e fazem um tampão plaquetário. E aí, nesse momento, o que acontece? As plaquetas que estavam na circulação, elas foram utilizadas para fazer inúmeros tampões plaquetários, porque aqui eu estou mostrando apenas uma parte do processo infeccioso. Se é sepsis, o organismo, em várias partes do organismo, está acontecendo esse processo. Então, as plaquetas dessas várias partes estão fazendo tampão plaquetário. E aí você, ao fazer a contagem, você tem a plaquetopenia. Muito bom. Depois desse primeiro caso, que foi um caso muito bonito, né? Vamos passar para o segundo. Paciente, sexo masculino, 27 anos, anemia desde a infância, episódios de icterícia e baço aumentado. O paciente é pálido e sente-se cansado. Eu já dando uma olhada na figura do esfregaço, eu vejo muitos ferócitos. Ao avaliar
a comparação do resultado do hemograma do paciente, que é o azul, com o seu padrão para sexo e faixa etária, eu observo que ele tem uma anemia de 9,3 gramas, o VCM dele está 96, está aumentado frente a este padrão, um HCM dentro da normalidade, CHCM elevado, é a única vez que o CHCM dá elevado, é uma doença chamada esferocitose hereditária. Às vezes você tem esferocitose hereditária com CHCM normal, mas quando ele está aumentado, não tenha dúvida, é uma esferocitose hereditária. Um RDW elevado por conta da nisocitose e poiquilocitose. A poiquilocitose aqui é pela presença do esferócito. O esferócito é uma célula diferente do eritrócito normal, que é um eritrócito bicôncavo. Sendo diferente, é um poiquilócito. Então, vamos às perguntas. Qual é a classificação laboratorial desta anemia? Qual é a classificação clínica? Como você descreveria a morfologia eritrocitária diante de tantos esferócitos e da história clínica desse paciente? Qual é a provável causa da anemia? Quais seriam os testes ou qual seria o teste específico para diagnosticá-la? Então, a primeira pergunta, a resposta é a seguinte. Nós temos um VCM elevado, então nós temos uma macrocitose, então uma anemia macrocítica. E essa macrocitose provavelmente se deve ou ao aumento de reticulócito, mas também pode ser devido à deficiência de B12, porque em sendo uma anemia hemolítica crônica desde o nascimento, esta pessoa tem um consumo elevado de vitamina B12 para produzir eritrócitos para repor aqueles que estão hemolizando, que são os esferócitos. Eles hemolizam antes dos 110 dias de vida. Eles hemolizam aí com 90 dias. Então, tem um turnover, uma utilização maior de vitamina B12 nesse caso. Então, às vezes, pode ser que esta macrocitose se deva à deficiência de B12. Ou pode ser, se o reticulócito é elevado, seja por conta disso. Então, a classificação clínica desse caso é uma anemia hemolítica, porque as hemácias morrem antes do 110º dia de vida. É hereditária, porque a gente já viu que é desde a infância, não é? Então, já tem uma história desde a infância, baço aumentado, tudo típico de anemias hemolíticas hereditárias. 3. Diante de tantos esferócitos, você tem, como você descreveria, né, a morfologia eritrocitária? Simples, sem grandes rodeios, acentuada esferocitose hereditária. Não precisa de ficar descrevendo. Não, só se você colocar isso daqui, o médico já fica aceso para uma suposição do seu diagnóstico. Diante de tantos esferócitos e da história clínica, qual é a provável causa da anemia? A gente já está sabendo, com esse CHCM elevado, é esferocitose hereditária. Vamos dar uma explicação para esse caso, rapidinho. Esferocitose, eliptocitose e piropoiquilocitose se devem a defeito no DNA, uma mutação em uma ou mais proteínas de membrana. Então, aqui eu estou mostrando a membrana já empontilhado, quer dizer que ela está doente, não é? Então, normalmente, a membrana de uma célula ela é contínua, cheia de proteínas de ácido graxo. Temos proteínas. Aqui eu estou representando diversos tipos de proteínas que eu representei em cor vermelha, cor azul. Temos também o colesterol da membrana. Então, todos esses elementos fazem parte de uma membrana normal, de um eritrócito normal. Nessa figura ilustrativa, eu mostro que os componentes anormais de membrana que causam a doença, né, vocês observam que a proteína azul está praticamente nula em comparação com a figura de cima.
Então, nesse caso, nós temos uma deficiência de um dos tipos de proteína que eu coloquei por cores. Você tem as de cor vermelha, tudo bonitinho, mas a de azul, observa que ela está deficiente. Tem apenas um pouquinho de proteína azul. Isso causa uma lesão na estrutura da membrana da hemácia. E isso leva a esferócitos, eliptócitos ou piropoiquilocitose, dependendo do tipo de proteína da membrana que está deficiente. Vamos falar agora sobre o princípio do teste da fragilidade osmótica. Aqui nós temos um eritrócito normal, um esferócito da esferocitose hereditária e um esferócito proveniente de outras causas. Você vê no eritrócito normal que tem um halo claro no seu centro. Nos outros dois esferócitos, ele é intensamente vermelho no seu centro e a diferença de um esferócito para o outro é a membrana. A membrana da esferocitose hereditária ela é falha com vários segmentos que facilita a penetração de produtos. E aquele outro esferócito, de outras causas, pode ser causado por malária, doença autoimune ou falciforme. Aqueles lá têm outras doenças, mas a membrana está normal. Então, o halo claro, a membrana normais das proteínas, não há halo claro no centro dos esferócitos, a proteína defeituosa na membrana e as proteínas normais na membrana daquele esferócito de uma anemia falciforme ou de uma malária ou de doença de anemia hemolítica autoimune. Agora nós vamos dar o princípio do teste da fragilidade osmótica. Eu tenho 3 tubos com uma solução de cloreto de sódio 0,7%. Eu peguei essa porcentagem, 0,7%, porque ela é crucial. Hemolizou nela, não tenha dúvida que o paciente tem alguma lesão na sua membrana eritrocitária. Vou, então, colocar as hemácias nesta solução de cloreto de sódio 0,7%. Então, as hemácias colocaram. O que vai acontecer? Observa que, ao ser colocado, o halo envoltório da membrana do esferócito, da esferocitose hereditária, praticamente desapareceu. Isso quer dizer o seguinte: a permeabilidade celular dos produtos, dos sais, deixaram de existir adequadamente. Nesse ponto, vai haver o que a gente chama de turgescência. Vai entrar mais água para dentro do eritrócito. Então, você tem uma entrada maior de água e uma pressão menor de resistência à entrada dessa água. Coisa que não acontece tanto no eritrócito normal quanto no esferócito da malária, esferócito da doença da anemia autoimune, no esferócito da anemia falciforme e de outras situações. E aí você tem a turgescência, a entrada de água, esse esferócito cresce de tamanho e ao crescer de tamanho ele se arrebenta. Ele hemoliza. E aí você tem um grau de hemólise que vai colorir esta solução, diferentemente das outras que ficam praticamente na mesma cor do líquido água. Deu para entender? Fácil, não é? Então, hemólises acima de 5% em MSL já é indicativo de fragilidade osmótica aumentada. Então, qual seria o teste específico? É a curva da fragilidade osmótica para as anemias esferocíticas, né, hereditárias, ou esferocitose hereditária. Nessa curva, nós temos 2 eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal.
No eixo vertical, a porcentagem de hemólise. No horizontal, os tubinhos com diferentes concentrações de cloreto de sódio. E eu coloco em cada tubinho, digamos, 50 microlitros de sangue. Todos os tubinhos têm a mesma quantidade, só que com diferentes concentrações de cloreto de sódio. 5 minutos depois, esse sangue colocado em alguns tubos, eles vão hemolizar. Olha lá. Então, hemolizou, observa, uma grande hemólise no 01, 02 e 03, que é próximo de 100%, uma hemólise de 50% no 04, um pouquinho menor no 06, no 05, quase você não nota hemólise no 06, e no 07, 08 e 09, muito... 8 e 9, 08 e 09 não tem hemólise. O 07, no máximo até 5%. Acima de 5%, você passa a desconfiar de esferocitose hereditária. Então, aqui está as porcentagens que eu acabei de dizer para vocês. Observa, o 01 e 02 é 100%. O 03 vai de 70% a 90% e assim vai. Quando chega no 07, você observa que tem pessoas que não hemolizam ou quando hemoliza, no máximo 5%. Acima de 5%, você passa a desconfiar de uma esferocitose. O 08 e 09 não hemolizam. A não ser que a anemia esferocítica seja muito forte, aí o 08 tem alguma hemólise por volta de 3%. E aí, esses resultados, eles são colocados numa curva chamada curva padrão. O resultado mínimo e o máximo. A gente tem que padronizar isso no nosso laboratório. Isso aí não vem pronto, não. Você tem que fazer no seu laboratório de acordo com as suas condições. É um teste um pouquinho difícil de ser feito, trabalhoso, mas depois que você faz umas 2, 3 vezes, com alguns erros, você vai ajeitando até acertar direito o teste. Depois que você acertou, o resto da vida do seu laboratório você vai usar ele. Feito esta curva, você vai ter a curva sempre dentro do seu protocolo padrão de atividade. Agora eu vou analisar um paciente com esferocitose. Então, o que vai acontecer? Vai hemolizar mais do que o padrão. Vocês, então, têm uma hemólise maior. E quando eu coloco essa hemólise maior, por exemplo, 0,7, vocês observam que acima de 5% até 10% é muito comum. O 0,8 às vezes pode ter até 5%, numa anemia esferocítica pesada. Então, quando eu traço o gráfico, ele sai da curva padrão. Você observa que lá em cima, o 0,1, 0,2, praticamente mantém no 100% como padrão, de repente ele sai mesmo para fora. O 0,4, que deveria ser no máximo 45%, nesse caso varia entre 60% e 90%. Aí o 0,7, observa que o 0,7 também saiu fora da curva. Então é assim que se faz a curva de fragilidade osmótica. Simples, mas trabalhosa. Vamos agora ao caso 3. Paciente internada, sexo feminino, 78 anos, urinando sangue. Diagnóstico por imagem revelou tumor de bexiga. Então, nós temos aí em vermelho padrão para mulher, 78 anos, tanto de glóbulos vermelhos, de leucócitos e de plaquetas. E aqui o resultado dessa senhora mostra 8 gramas de hemoglobina, mostrando uma anemia. E quando eu vejo o VCM, vejo que o VCM está baixo, 71, quando o mínimo normal seria 77. O HCM 22,8, quando o normal mínimo seria 27. Então nós temos aí uma anemia microcítica hipocrômica, não é? Sem dificuldade de analisar. Observo as hemácias, todas hipocrômicas praticamente. Tem uma discreta leucocitose e praticamente as plaquetas dentro da normalidade, 138 mil ou 140,
praticamente você pode encaixar dentro da normalidade, não é preocupante. Então, aqui mostrando, né, a hemoglobina diminuída, a VCM diminuída, a HCM diminuída, o RDW elevado por conta da anisocitose muito evidente ali naquela foto, com micrócitos de várias tendências de cor. Quais são... vamos para a pergunta, né? Qual a classificação laboratorial dessa anemia? A classificação clínica, como você descreveria a morfologia eritrocitária, como estaria a contagem de reticulócitos nesse caso e como estaria o ferro sérico e a ferritina. Então vamos por parte. Primeira pergunta, lógico, a classificação dessa anemia com VCM e HCM diminuído é a anemia microcística hipocrômica. Qual é a classificação clínica dessa anemia? É uma anemia em que a pessoa tem um tumor de bexiga, não é? Então ela está perdendo sangue. E esse sangue que perde ferro. O ferro não retorna ao organismo da pessoa. Então é uma anemia ferropênica, o ferro diminuiu devido à perda do sangue dessa pessoa. Ela não está privada de ferro na sua alimentação. Ela está perdendo ferro por perda de sangue. Como você descreveria a morfologia eritrocitária? Anisocitose moderada com prevalência de micrócitos hipocrômicos. Tranquilo. Você já dá ao médico o que ele quer. É uma anemia ferropriva. Como você esperaria a contagem ou de reticulócito, como estaria a contagem de reticulócito nesse paciente? Obviamente diminuída, porque é uma anemia hipoproliferativa. Ao faltar o ferro não só falta para a produção da hemoglobina, ele é um fator de maturação. Então nós temos aí uma anemia em que a produção de glóbulos vermelhos é mais lenta, por isso que chama hipoproliferativa. E como estaria o ferro sérico e a ferritina? Então, presta bem atenção. A pessoa tem um tumor de bexiga. Tumor é câncer, câncer é inflamação. Então, nesse caso, sendo a ferritina uma proteína de fase aguda, de processos inflamatórios, a expectativa é que o ferro sérico esteja diminuído e a ferritina pode estar aumentada por conta desse tumor. Então, pode estar elevada. Se encontrar elevada é por esta razão. Por que a ferritina está elevada nesse caso de anemia ferropênica? A ferritina é proteína de fase aguda da inflamação e o câncer é uma inflamação maligna. Aqui nós temos uma bexiga normal e a bexiga com câncer. É um tumor de bexiga. O que acontece nesse tumor? Nesse tumor existem células. A gente imagina que no tumor só tem células tumorais. Não é só isso. A célula tumoral existe. Geralmente, até 50% de um tumor são células tumorais. Os outros 50% é de um monte de células, mas principalmente de macrófagos, neutrófilos, células T citotóxicas e outras células. Então vocês observam que um tumor tem célula normal da própria bexiga, tem uma superação numérica em relação às células normais de células tumorais, então tem mais células tumorais do que células normais, mas misturado a essas células tumorais tem muito macrófago, e esses macrófagos são células que carregam ferritina. Então aqui vocês observam, muitos dos macrófagos acumulam ferritina
É natural, a maior parte da nossa ferritina estão acumulada nos macrófagos. E esses macrófagos, eles estão indo em direção ao tumor para dar combate às células tumorais. Só que no fluxo da ida para o tumor, vários monócitos, né? Porque enquanto está no sangue é monócito. Quando vai para o tumor, os histologistas deram o nome de macrófagos. Esses monócitos que estão na circulação, eles morrem de morte natural, eles estavam velhinhos, tal, e ao morrerem, são muitos que estão indo, então fluxo grande de macrófago indo para lá, vários morrem, no que eles morrem, então se libera a ferritina que cai no sangue. E essa ferritina plasmática é que a gente dosa e a ferritina vai dar elevada. Então deu para entender por que a ferritina se eleva em processos inflamatórios. No caso aqui, a inflamação é tumoral, mas pode ser uma inflamação bacteriana, ocorre a mesma coisa. Sempre os macrófagos se direcionando, se dirigindo ao local das inflamações. E nesta direção, muitos deles, já velhinhos, acabam morrendo no caminho e liberando as suas ferritinas. Essa ferritina, ao ser dosada, vai dar elevada. Agora o próximo caso 4, paciente do sexo feminino, moradora de rua, 15 anos, dores abdominais agudas, apendicite, foi internada de urgência e no hospital público lá da região de São Paulo, e isso daqui, na sequência, foi pedido um hemograma, entre outros exames. Então, uma garota de 15 anos, provavelmente daquele grupo que usa drogas, né? E acabou sendo levada para o hospital devido a intensas dores que ela estava sentindo. Ao chegar no hospital, tiraram o exame dela e nós comparamos com um padrão para a idade dela. Observa que a hemoglobina está 8 gramas, o VCM está diminuído, o HCM também, o CHCM dentro da normalidade, RDW um pouco aumentado, leucocitose moderada, 25.700, indo para acentuada, né? Desvio à esquerda com neutrófilo bastonete, e o restante, uma neutrofilia absoluta, então tem uma neutrofilia a custas de bastão, que caracteriza um desvio à esquerda, porque tanto os relativos quanto os números absolutos estão elevados, neutrofilia segmentada, no qual o número absoluto está elevado, o restante, apenas o monócito está elevado, no valor absoluto. Ausência de eosinófilo e de basófilo, plaquetas 70.000, estamos observando um esfregaço onde nós vemos um provável metamielócito ou mielócito e um bastão. Provavelmente é um mielócito, aqui não está relacionado. Desculpa, são 2 bastões. São 2 bastões. Olhando melhor agora na foto, é que o bastão de cima está tão enrolado sobre si mesmo que parecia um mielócito. Então agora eu ajustei melhor o meu óculos, estou vendo. E lá embaixo tem um neutrófilo até hipersegmentado. Mas isso não interessa. O que interessa é o exame do eritrograma aí. Vamos lá. No exame do eritrograma, uma anemia microcítica hipocrômica, obviamente. Então, qual a classificação laboratorial dessa anemia? Eu já respondi. Qual a provável causa dela? Como estaria o ferro sérico e ferritina? Por quê? Porque a leucocitose com desvio à esquerda e plaquetopenia. Então, uma anemia microcística hipocrômica, anemia ferropriva. Então, não tenha dúvida que essa menina de 15 anos, apesar de ter sido internada com dores abdominais por conta de uma apendicite aguda, o hemograma revela uma hipocromia muito acentuada, né? E indicando que ela deva ter anemia ferropriva. Como estaria o ferro sérico e a ferritina? Então,
Já explicamos lá atrás a ferritina, o ferro sérico diminuído, e a ferritina pode estar elevada por conta da infecção. Por que há leucocitose e desvio à esquerda e plaquetopenia? Por causa da infecção bacteriana da apendicite, lógico. Então, nesse caso, você tem aí uma infecção, com certeza por bactérias gram-positivas. As plaquetas podem estar sendo usadas na hemostasia primária de prováveis lesões teciduais causadas pela infecção. Então, deu para entender esta parte bastante dinâmica do hemograma? O hemograma é uma coisa linda quando você sabe analisá-lo, né? E é uma satisfação quando tudo corre muito bem na análise. Caso 5. Paciente masculino, 16 anos, desenvolveu intensa hemólise uma semana após ter se curado de virose aguda causada por mononucleose infecciosa. Eu estou vendo aqui o nosso hemograma. Ele tem uma anemia de 8 gramas. A gente compara aí com o padrão do adolescente. Leucócitos dentro da normalidade e uma plaquetopenia. Ele tem uma plaquetopenia assim, que deve ter o seu cuidado de análise, 97 mil. Olho para o esfregaço, a fotografia do esfregaço, vejo um linfócito atípico. Vejo também vários esferócitos. A anemia desse menino é uma anemia moderada e, analisando os valores, eu observo um VCM elevado diante do meu padrão. Esse VCM elevado, por se tratar aí de muitos esferócitos que eu estou vendo no esfregaço, eu imagino que seja por conta de alguma reticulocitose, porque os reticulócitos são grandes. Então, acima de 5% de reticulócitos, você já tem variação bem expressiva no VCM. As perguntas: qual a classificação laboratorial desta anemia? Qual a provável causa? Por que o VCM está elevado? Qual o teste ideal para comprovar a causa da anemia? Por que há plaquetopenia? Por que há linfócitos atípicos? Então, são vários porquês e vamos tentar responder. O primeiro é uma anemia macrocítica normocrônica, né? Você observa IVCM elevado, mas o HCM está normal. Você poderia só colocar anemia macrocítica, já subentende-se normocrônica. Quando você coloca anemia macrocítica só, já subentende-se normocrônica. Eu coloquei aí para efeito didático. 2. Qual a provável causa da anemia? Provavelmente é uma causa de anemia autoimune por conta de muitos autoanticorpos que foram gerados durante a mononucleose infecciosa de uns 10 dias antes, uma semana antes, quando ele teve aquela infecção da mononucleose infecciosa. Esse excesso de anticorpos que foram usados contra o vírus Epstein-Barr da mononucleose acabam sobrando no sangue dessa pessoa e isto acaba fazendo com que eles atacam os antígenos de membrana de várias hemácias. E ao atacar os antígenos de membrana de várias hemácias, causa hemólise, levando a uma anemia hemolítica feita pelos seus próprios anticorpos. Por isso que chama anemia hemolítica autoimune. A terceira pergunta: por que o VCM está elevado? Provavelmente devido à reticulocitose, que é comum nas anemias hemolíticas. Qual o teste ideal para comprovar uma anemia hemolítica autoimune? O teste de Coombs direto, chamado da antiglobulina, que nós vamos explicar a seguir.
Então, para explicar o teste da antiglobulina, eu começo mostrando na medula óssea a eritropoiese normal, vocês estão vendo, célula tronco mieloide, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, reticulócito, o eritrócito e, naturalmente, quando você tem uma adição dessa daqui, o eritrócito se fica envolvido com autoanticorpos. Então, vamos ver numa figura maior. Eritrócitos, após formados, são atacados por autoanticorpos, olha ali, ou proteínas do sistema complemento, que induz sua apoptose e hemólise. Então, ele hemolizou por conta desse ataque de autoanticorpos. Agora, estamos falando sobre anemia hemolítica autoimune, uma anemia muito complicada, porque ela provoca uma hemólise aguda e o diagnóstico tem que ser rápido, porque o médico tem que ter alguma forma de análise, resultado de análise, para saber como agir, porque a hemólise ela é contínua. Todos os eritrócitos têm um antígeno de membrana, têm antígenos de membrana, inclusive antígeno chamado IgG. O soro de Cumbis, ele tem um anticorpo anti-IgG. Então, você pega uma pessoa sem problema, vamos começar aqui, todos os nossos hemácias têm os antígenos de IgG. E no nosso plasma tem anticorpos IgG, que está em cor verde. O que acontece na anemia hemolítica autoimune? Na anemia hemolítica autoimune, geralmente decorre depois de uma infecção que exigiu uma produção enorme de anticorpos, normalmente é isso, e esses anticorpos em excesso acabam se fixando em várias hemácias. E ao fixar em várias hemácias, essas hemácias são destruídas pelo sistema de complemento e os macrófagos, fazendo a hemólise. O teste usa esse processo porque no soro de Cumbis tem um produto que é uma anti-IgG humana. Então, você adicionando essa anti-IgG humana nesse paciente que está hemolizando, se aglutinar, a gente chama Cumbis direto positivo. E o Cumbis direto positivo indica que a pessoa tem uma anemia hemolítica autoimune. E aqui você tem o tubo, né, com ele negativo e a positividade. E se for feito em gel, o negativo é aquela precipitação uniforme, enquanto que o positivo, você observa que é uma reação prolongada ao longo do gel. Então, são duas maneiras diferentes de interpretar. Muito cuidado com isso daqui, né? No tubo é uma forma de interpretação, no gel é outra forma de interpretação. Os resultados dos testes de Cumbis direto em anemia hemolítica autoimune. O anticorpos IgG são as principais causas. Então, vamos supor, essa pessoa ela libera, para atacar o problema, muito anticorpos IgG. Esses anticorpos IgG é que atacam os antígenos eritrocitários, quando eles estão em excesso. E, bom, quem produz anticorpos IgG? Assim, como o nosso organismo produz anticorpos IgG? É estimulado por quê? É estimulado por várias patologias. Por exemplo, doenças do colágeno vascular, que causa uma doença sistêmica, né? Lúpus eritematoso, por exemplo, tireoidites, infecções virais, que é o caso aqui,
Na leucemia linfocítica crônica, em alguns pacientes ocorre isso, da mesma forma em alguns pacientes com linfomas não Hodgkin, mieloma, doença de Hodgkin e outras neoplasias. Então, nessas situações, pode ter um excesso de anticorpos IgG que atacam as hemácias das pessoas. Quando você faz o teste de Cumbres direto, ele dá positivo. Então, deu positivo, é anemia hemolítica autoimune. Também existe IgG que são provocados por altas doses de penicilina, metildopo, ibuprofeno, interferon-alfa, enfim. Essas drogas aí. Essas drogas acabam estimulando a produção excessiva de IgG. E se você fizer o teste de Cumbres, vai dar positivo. Então, quando o teste de Cumbres direto dá positivo, é anemia hemolítica autoimune. Num outro caso, por exemplo, se os anticorpos dessa anemia hemolítica autoimune for IgM, ele vai dar teste de Cumbres direto negativo. Então, existe anemia hemolítica autoimune, a maior parte dela é por conta de IgG, mas existe algumas situações em que é de IgM. Sendo de IgM, dá negativo, geralmente causado por drogas, por algumas doenças, entre elas a sífilis, o sarcoma de Kaposi. E uma outra situação não imunológica é o excesso de IgG causado pela cefalotina, que vai dar o teste de Cumbres direto positivo. Quando o teste de Cumbres direto dá positivo, está fechado o quadro de anemia hemolítica autoimune e o médico, sabendo disso aí, ele já tem um protocolo de tratamento, porque é uma anemia hemolítica autoimune, ela é muito aguda, ela pode fazer uma perda de 2 gramas de hemoglobina em menos de 24 horas. Então, é muito assustador para o paciente e para o médico. O laboratório fica pressionado para se dizer que tipo de anemia, qual é a anemia. Então, tenha sempre o kit para o teste de Cumbres direto, ou o teste da antiglobulina G. Então, dando continuidade àquelas perguntas, então, por que há plaquetopenia? E por que há linfócitos atípicos? A plaquetopenia provavelmente também se deve a um ataque dos autoanticorpos contra plaquetas. Essa é a principal explicação para este caso. Já os linfócitos atípicos indicam atividade imune. Geralmente são do tipo B e, como vivem por mais de 15 dias, é possível vê-los no sangue periférico. Agora o caso 6, paciente do sexo feminino, 33 anos, fraqueza crônica, dores nas pernas e cansaço desde a infância. Durante toda a vida foi medicada com ferro, mas os sintomas persistem. Então, nós temos aqui o hemograma da paciente, tendo do lado esquerdo o padrão adulto feminino para a idade. Observamos que a hemoglobina está diminuída, 10,5 gramas, porém o hematócrito dela e o glóbulo vermelho estão normais, mas estando a hemoglobina diminuída, então isso já é caracterizado como anemia, uma anemia discreta. Vemos também um VCM e HCM diminuído, CHCM normal e o RDW elevado, mostrando a anisopoiquilocitose na figura da direita. Leucócitos e plaquetas dentro da normalidade. A classificação laboratorial da anemia é anemia microcítica hipocrômica, o VCM e HCM diminuídos. Qual a provável causa da anemia? Olha, você dando uma olhada no histórico da paciente, ela tem 33 anos, mas tem uma fraqueza crônica, dores nas pernas e cansaço desde a infância. Isso nos leva a imaginar que se trata de uma anemia hereditária. Entra na suspeição de anemia hereditária, porque desde criança ela tem, então ela recebeu dos pais algum tipo de gene que a fez anêmica.
Como você descreveria a morfologia eritrocitária? Essa morfologia ela é muito rica em alterações, então nós até numeramos as principais alterações. Eu colocaria aqui uma moderada anisopoiquilocitose, com micrócitos hipocrômicos, que é o número 1, né? Tem vários, esquizócitos, que é o número 2, esquizócitos eu até apontei bastante, né? Porque muitas pessoas ainda têm dificuldade de reconhecer esquizócito, mas é muito fácil. Dacriócito, o número 3, e o pontilhado basófilo, número 4. Então, nós vemos aqui todas essas alterações identificadas na foto da lâmina. E qual o teste ideal para comprovar a causa da anemia? É a eletroforese de hemoglobina ou cromatografia de hemoglobina. Nós vamos, a seguir, mostrar a eletroforese. Aqui nós estamos mostrando a eletroforese de hemoglobina, o ponto de aplicação. Então, quando se faz a eletroforese de hemoglobina, é necessário usar padrões de hemoglobina normal, a hemoglobina A, e também o AS, se for possível, para ser comparado com o paciente. Foi o que nós fizemos aqui. Então, nós temos a movimentação das hemoglobina AA, AS e a do paciente, identificando aqui as hemoglobinas conforme a posição. Qual é a sua primeira observação? Lógico, o AS está entrando aqui como padrão. Já do paciente, eu observo um aumento da hemoglobina 2. Então, muito visível, né? Então, quando se tem aumento da hemoglobina 2, isto é indicativo de que a pessoa tem a talassemia beta menor. É o teste mais sensível para a talassemia beta menor, é a dosagem da hemoglobina 2. A seguir, vamos explicar rapidamente as talassemias. Então, explicando as talassemias. A talassemia é um nome, não é? Grego, de origem grega, que indica uma anemia hereditária. Ela se deve ao desequilíbrio na síntese de globinas alfa e beta. Aqui, no caso, eu estou mostrando, né, toda a sequência da evolução da eritropoiese, e do lado tem um esquema mostrando o equilíbrio entre as cadeias alfa, beta, delta e gama, que dão as respectivas hemoglobina A, fetal e A2. Então, nós observamos que a quantidade de alfa está equilibrada com o total de beta, delta e gama. Na talassemia beta menor, o que ocorre é uma diminuição genética na produção de globinas betas. Olha aí. Então, você tem uma beta um pouco reduzida em relação à globina alfa. E esta redução, vocês observam, eu vou voltar aqui outra vez, ela vai se caracterizar, quando a gente faz a eletroforese, com um aumento da hemoglobina A2, porque ao diminuirmos a quantidade de A, que era maior a hemoglobina, as menores aparecem, e a menor que mais aparece é o A2. Ele se expõe numa visibilidade maior do que quando havia um equilíbrio entre alfa e beta na hemoglobina normal. Na talassemia, você diminui o beta, diminui a relação entre hemoglobina A e A2, e essa diminuição da relação é devido à diminuição da hemoglobina A. Então, a 2 aparece um pouco mais, que a gente chama A2 aumentada. Vou mostrar também o que vem a ser talassemia beta maior. Talassemia beta maior é quando a produção de globina beta está muito diminuída. Então, às vezes, você só tem 10% de globina beta. E você vai só ter 10% de hemoglobina A. O restante, geralmente, é fetal e o A2 também, às vezes, aumentado.
Então, essas são as causas das talassemias, né? Uma redução genética na síntese de globina beta, no caso da talassemia beta. Quando é uma redução parcial discreta, vai resultar a talassemia beta menor. Quando é uma diminuição muito forte, muito evidente, às vezes uma redução quase total, aí nós vamos ter a talassemia beta maior. E só para finalizar, nós vamos ver o que vem a ser a talassemia alfa. A talassemia alfa é quando diminui a globina alfa, como está sendo feito aí, em relação à beta, e com isso nós temos a presença da hemoglobina H formada por tetrâmeros de globina beta. Mas no caso nós estamos falando da talassemia beta menor daquela paciente. Nesse contexto, né, o A2 está aumentado, como nós estamos observando aí, é bem visível o aumento da hemoglobina 2. Agora vamos explicar a origem do dacriócito e do esquizócito. As moléculas de globinas alfa livres, elas se precipitam. Então você tem a diminuição da beta, a globina alfa livre se precipita dentro do eritrócito, olha ali, e se forma o dacriócito. Então aquelas pelotas marrom escura nada mais são do que corpos de Heinz, que são de cadeias alfas livres, que não tinha beta para se combinar, então acabou se precipitando. Então é isso daí que eu estou desenhando aí para vocês. Por isso que aparece o dacriócito, que é uma das células mais comuns. Depois, evidentemente, vem o macrófago, fagocita esse pedaço e o dacriócito se transforma em esquizócito, como já foi apresentado numa das aulas. Vamos agora para o caso 7. Paciente do sexo feminino, 48 anos, trabalhadora rural. Manchas roxas e muitas feridas com pus pelo corpo. Relata que durante 3 anos manuseou produtos químicos antipragas, que são os inseticidas. E eu estou vendo o hemograma dela e do lado esquerdo o padrão para uma mulher de 48 anos. Eu observo que nós temos uma anemia muito intensa, com a hemoglobina de 6,8. Então, é uma anemia acentuada. 6,8 gramas de hemoglobina é uma anemia preocupante. Hematócrito e glóbulos vermelhos também diminuídos. O VCM e HCM dentro da normalidade, assim como o CHCM, o RDW elevado. Chama atenção uma leucopenia acentuada, 1.700, dos quais 86% são de linfócito. Então, quem diminuiu mesmo foi neutrófilo segmentado, que só está com 13%. Então, é isso daí que houve uma queda na quantidade de leucócitos totais. E plaquetas também numa quantidade preocupante de 20 mil plaquetas apenas. Observando as figura da direita, né, que é uma foto do esfregaço, nós vemos várias alterações, mas são alterações que se compensam. Algumas hemácias pequenas, outras maiores, por isso que nós temos aí um valor de VCM dentro da normalidade de HCM também. Não vemos nada de plaquetas e nem de glóbulos brancos. A pergunta: qual a classificação laboratorial dessa anemia? Qual a provável causa da anemia? Como estaria a contagem de reticulócito? E qual o exame ideal para comprovar a causa da anemia? Então, super fácil, a primeira pergunta, vocês já estão bastante acostumados. A primeira pergunta, a resposta é uma anemia normocítica normocrômica, porque o VCM e o HCM estão normais, apesar da foto mostrar hemácias com diferentes formas e tamanhos. Mas o VCM e o HCM estão dentro da normalidade.
Qual é a provável causa da anemia? Então, você lê que é uma trabalhadora rural que por muito tempo manuseou produtos químicos e que agora tem anemia, leucopenia e plaquetopenia. Isso é uma pancitopenia. Pan são todos, cito células, penia diminuição de todas as células do sangue. Em se tratando de uma trabalhadora rural que mexe com produtos químicos, provavelmente a medula óssea dela foi afetada, com uma baixa produção. E essas baixas produção nada mais são do que uma plasia medular, provoca uma plasia medular. Então, nós temos aí uma pancitopenia por provável aplasia de medula, por intoxicação química dos produtos antipraga que essa mulher manuseou durante 3 anos. Como estaria a contagem de reticulócito? Ora, se nós temos uma diminuição da quantidade de células do sangue, não só no sangue, mas como na medula, nós vamos ter uma produção muito devagar, muito lenta de reticulócito. Então, nós vamos ter uma diminuição de reticulócito. Eles estão diminuídos, que a gente chama de reticulocitopenia. Qual o exame ideal para comprovar a causa da anemia? O exame ideal é a biópsia de medula, que nós vamos ver no próximo slide, como que é a foto da biópsia de medula. Então, neste slide, nós temos a medula plástica, que seria similar a deste caso. Você observa a ausência total de células. A medula está sendo tomada por células adiposas, ou células gordurosas, em comparação com a medula normal, que é a foto do meio. Olha só a diferença da celularidade normal. E eu coloquei uma medula hiperplástica, ou no caso de leucemia, ou de um mieloma, ou coisa dessa natureza, quando a medula perde o controle na regulação da reprodução celular e a medula fica super cheia de células, é a hiperplasia medular. Então, olha a diferença do que é a medula plástica em relação à medula normal, e olha a medula hiperplástica comparando com a plástica e com a medula normal. Então, com isso, você tem uma bela ideia da importância da medula e dos exames que se faz, quer seja por biópsia de medula, quer seja por mielograma. Vamos dar uma olhada agora no caso 8. O caso 8 é de um paciente saudável, 13 anos, sexo feminino, foi ao laboratório para fazer exames de rotina. E ao fazer o exame de rotina, ele tem 13 anos, nós pegamos o padrão para 13 anos, a hemoglobina padrão vai de 11,5 a 15,5, ele tem 11,8, então ele não tem anemia. Mas quando eu bato o olho no VCM e no HCM, tem alguma coisa completamente estranha. O VCM está excepcionalmente elevado e o HCM também. E quando o HCM está muito elevado, isso indica erro técnico. E ao olhar na lâmina, eu vejo que houve erro técnico, porque as hemácias estão todas aglutinadas. Portanto, o contador automático não conta as células aglutinadas, só conta as células livres. E ao contar as células livres, deu apenas 2,5 milhões para uma pessoa que tem um hematócrito de 40%. Quando a pessoa tem um hematócrito de 40%, a gente vai esperar pelo menos 4 milhões de hemácia. É a dezena do hematócrito com zerinhos para milhões. Então, deu 40%, com zerinhos dá 4 milhões. Seria o mínimo que eu imaginaria razoável. Se ele tivesse 38% de hematócrito, eu imaginaria o mínimo razoável, 3 milhões e 800. Isso pode ser imaginação, não serve para cálculo, não serve para nada. Serve para você imaginar e trabalhar com a sua mente aí, em cima de vários casos hematológicos. Nesse daqui, essa comparação, essa analogia, ela funciona. Então, eu olhando para esse hematócrito de 40% e olhando para o glóbulo vermelho de 2,5, eu falo, já tem coisa errada. Alguma coisa aconteceu. Vou na lâmina e vejo que as hemácias estão aglutinadas. O que eu faço? Eu pego esse sangue, acho que é crioaglutinação.
Sendo crioaglutinação, eu pego o tubinho, aqueço a 37 graus por 5, 10 minutos e levo outra vez ao contador. Aí o contador vai realmente contar as hemácias, porque o aquecimento dessas hemácias a 37 graus vai fazer com que elas se desgrudem, se desfaça a aglutinação. E aí essa pessoa com certeza vai dar 4,5 milhões de hemácias. Então, a pergunta, né? Qual a classificação laboratorial desse eritrograma? Qual a explicação da sua resposta? Como refazer esse teste? Eu quase já expliquei agora há pouco. Vamos à primeira pergunta e a resposta dela. A resposta é a seguinte: não tem anemia. Lógico, ele está com 11,8 gramas, mas indica macrocitose, um HCM elevado com CHCM normal. Isto é indicativo de erro técnico. Quando o HCM está elevado, o HCM deu elevado, é erro técnico. O VCM 160 praticamente carimba o passaporte da ideia do erro técnico. Tá? Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu vou na lâmina. Tá? Na lâmina mostrou aquela aglutinação. Qual a explicação? A explicação está aí. A aglutinação é eritrocitária. Como refazer esses testes? Se a causa for crio é frio, aglutinação, aqueça o tubo com sangue a 37 graus por 5 minutos e refaça o eritrograma. A crioaglutinação ocorre em qualquer pessoa, até em você que está assistindo pode, às vezes, acontecer de ter esse problema. Não é nenhum problema patológico, é um problema, como é que se fala, adquirido do próprio sistema em que você está trabalhando. Você tem um paciente cujo sangue dentro do corpo do paciente está por volta de 35, 36 graus de temperatura. Quando você retira o sangue, para algumas pessoas, há um choque térmico entre o sangue que está dentro do corpo da pessoa com a temperatura da sala de coleta, que deve estar por volta de 22, 24 graus. Esse choque faz as hemácias aglutinar. Como é um choque por conta do frio, chama crio, que faz uma aglutinação, por isso que chama crioaglutinina. Então, isso é fácil porque você pode desfazer os aglutinados aquecendo a 37 graus por 5 minutos e refazer o hemograma. Agora, se for por rouleau, aí é diferente. O rouleau não dá para você aquecer, não vai desfazer o rouleau, porque o rouleau, geralmente, ele é formado pela associação de cargas elétricas do glóbulo vermelho, né, com proteínas plasmáticas. Um tem carga positiva, outro tem carga negativa, e aquilo gruda. Então, não tem como se desfazer o rouleau. E quando você tem um rouleau forte, vai ter um hemograma mais ou menos com essas características. Só que você não pode soltar um hemograma com essas características, que vai dar o maior rolo. O correto é soltar só o valor do hematócrito e da hemoglobina, que são valores puros, né? E o CHCM também dá para soltar, e depois você justifica que esse resultado liberado foi assim, liberado por conta de que o sangue está cheio de rouleau, correto? Então, é mais ou menos isso que você deve relatar. Falando agora no caso 9, paciente adolescente masculino, anemia desde o nascimento, transfusões periódicas de concentrado de hemácia. Quando fala periódica é por conta de cada 20 dias, cada 30 dias. Tem uma irmã com o mesmo tipo de anemia, os pais são portadores de talassemia beta menor. Pronto, já se sabe de cara que esta criança tem esse adolescente com os pais, mãe e pai, talassêmico menor, eles devem ser talassêmico maior. Isso não tenha dúvida. O hemograma mostra uma anemia grave, uma anemia acentuada, com 4,6% de hemoglobina, é muito pouco, perigoso. Um VCM dentro da normalidade e um HCM bem diminuído.
CHCM também muito diminuído por conta da baixa hemoglobinização e um RDW muito alto. Nós temos uma discreta leucocitose com 15.000 leucócitos à base de neutrofilia. E também vai ter uma certa aí, linfocitose também, sob o ponto de vista absoluta. Plaquetas dentro da normalidade, mas o que chama atenção é a grave anemia. Nessa anemia, nós estamos vendo na fotografia hemácias bastante hipocrômicas, algumas delas do tipo em alvo, outras bastante deformadas, inclusive com eritroblastos. As perguntas: qual é a classificação laboratorial desse eritrograma? Qual a provável causa desta anemia acentuada? Como seria o padrão eletroforético das hemoglobinas desta família? Como se explica o nascimento de um bebê com talassemia beta maior? Qual a classificação laboratorial? Anemia normocítica hipocrômica. Então, aqui nós temos um VCM normal, normocítica, HCM diminuído, hipocrômica. Isto existe e você tem que relatar esse fato. 2. Qual a provável causa desta anemia? É um paciente com talassemia beta maior, no qual ele herda a talassemia beta menor da mãe e beta menor do pai. Você tem a herança de 50% de lesão de um e 50% de lesão do outro, ele está com 100% de lesão do gene beta. Então, ele tem a talassemia beta maior. Como seria o padrão eletroforético das hemoglobinas desta família? Então, aqui eu estou mostrando um desenho onde eu faço um padrão, hemoglobina AA. Aí nós temos o A2 do pai e o A2 da mãe elevado. Compara o A2 do pai e da mãe com o padrão, você observa que esses ambos estão elevados. A criança herdou o gene talassêmico do pai e o gene talassêmico da mãe, então ela tem uma anemia, tanto que a hemoglobina aplicada está enfraquecida na sua cor, porque a anemia é de 4,6 gramas. Então, é bem ralo o sangue, consequentemente, é muito fraca a anemia. E a gente observa que ele só tem um pouquinho de hemoglobina A, o restante é hemoglobina fetal. Essa hemoglobina fetal é o que dá quase os 4 gramas, os 4 gramas de hemoglobina que ele tem. E eu comparei do lado direito um padrão de um recém-nascido que tem geralmente bastante fetal e a hemoglobina A. Você observa, o padrão é quase... o padrão na posição é igual. Agora, na coloração, você vê que o anêmico é extremamente fraco na sua coloração. Como se explica o nascimento de um bebê com talassemia beta maior? Então, aí está um bebezinho. Ali nós temos as sínteses de hemoglobinas normais, 4 genes alfa integrais, 2 genes betas integrais, né? Recebe um cromossomo alfa do pai, outro da mãe, um cromossomo beta, 11, que tem o gene beta do pai, outro cromossomo 11 que tem o gene beta da mãe, dá tudo normalzinho ali, um equilíbrio, né? E nesse equilíbrio você tem as globinas alfa e beta bem equilibradinha. Agora, vou mostrar o pai com talassemia beta menor. Olha aqui. Então, ele tem uma lesão no gene beta, de um dos cromossomos. O cromossomo 11 dele, um deles, está normal e o outro está lesionado. O cromossomo 16 dele, os dois, os genes alfa estão normais. Vamos ver a mãe da criança? A mãe da criança também tem o mesmo tipo de lesão. Você observa que ela também tem uma lesão no gene beta do cromossomo 11. Então, os dois têm talassemia beta menor. E aí, o que acontece? O nenê recebe do pai o cromossomo com síntese diminuída da globina beta e recebe da mãe o cromossomo 11 com gene beta
que tem síntese diminuída desta globina. Então, isto é a talassemia beta. A hora que você vai ver a síntese de globinas, dá nisso, olha. Você tem praticamente a globina alfa, nada quase de beta e apenas a fetal. Por isso que deu aquele quadro. Tem pessoas que têm 100% de fetal, não tem nada de A nem de A2. Alguns tipos de talassemia beta maior. Então, há vários aspectos diferentes entre os pacientes talassêmicos beta maior. Lógico, o importante para você é levantar a bola. O médico hematologista que depois vai ter que ir atrás para ver quais a intensidade da talassemia beta maior que tem o seu paciente. Mas você já fazendo isso, já é um negócio espetacular, porque vai facilitar as coisas. E vamos para o último caso. O último caso, o caso 10, você tem eritrogramas e as respectivas morfologias dos eritrócitos de 3 crianças com doenças falciformes. Relacione suas suposições de quem tem anemia falciforme, hemoglobinopatia SC e S-talassemia beta. Evidentemente, são suposições para confirmar. É preciso depois fazer eletroforese ou a cromatografia. O paciente 1 tem esse hemograma. Observa, ele tem 8,8 gramas de hemoglobina, VCM e HCM dentro da normalidade. O paciente 2 também tem uma anemia, só que a anemia dele já é mais grave, VCM e HCM normais, embora tenha anemia grave. O paciente 3 tem uma anemia grave, mas VCM e HCM diminuídos. Todos eles têm RDW elevado, indicando anisopoiquilocitose. Deu para guardar? Todos com anemia, anemias importantes, alguns com VCM e HCM normais, e um deles com VCM e HCM diminuído. Vamos ver as fotografias dos esfregaços. Olha o paciente 1, célula falciforme, mas também tem células em alvo. Paciente 2, bastante células falciforme, mais do que a do paciente 1. E no paciente 3, nós temos célula falciforme, células em alvo, dacriócitos, esquizócitos, microesquizócitos. Então aí quem tem talassemia, quem tem anemia falciforme, quem tem hemoglobinopatia SC, quem tem hemoglobina S talassemia beta. Esta é a questão. Muito bom. Deu para pensar? Vamos para respostas. Na resposta, eu vejo o seguinte. O primeiro tem hemoglobinopatia SC. VCM e HCM normais. Algumas células falciformes e em alvo com pouca hipocromia. Nesse paciente, você observa que ele tem... O grau de anemia dele é grave, mas é menos grave do que os outros dois. Ele tem células falciformes, 2 apenas, num ambiente aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais ou menos 10 células que não são falciformes e 2 falciformes. As que não são falciformes são em alvo, a maioria delas. No do meio, o paciente 2, observa que quase 50% ou mais de 50% das células são falciformes. Então, não há dúvida que esse daqui tem anemia falciforme. E o VCM de quem tem anemia falciforme e o HCM geralmente são normais. Então, nós estamos aí vendo muitas células falcizadas, algumas em alvo e quase nenhuma hipocromia. Então, se eu fosse optar, eu optaria pelo paciente 2 como portador da anemia falciforme. O portador da 3, logicamente, com esquizócito, microesquizócito, dacriócito, célula falciforme, e VCM e HCM diminuído, que é típico de talassemia, nós podemos dizer que o S-beta-talassemia é o paciente 3, VCM e HCM diminuídos, poucas células falciformes, muita hipocromia, células em alvo, esquizócitos e micrócitos. Mas o correto mesmo, nesse caso, é fazer a eletroforese de hemoglobina
ou a cromatografia, e nós vamos mostrar a eletroforese de hemoglobina. A eletroforese de hemoglobina, sempre com dois padrões, a A e a S. Eu vejo o SS, estão vendo? O SS com um pouquinho de fetal, às vezes é uma fetal produzido por medicamento, às vezes é dele mesmo. O SC e o S-beta-talassemia. Você vê uma quantidade de S e uma quantidade de hemoglobina A, um tracinho de hemoglobina A e bastante fetal. Ele tem um SF, né? A gente chama SF, que é o S-beta-talassemia. A fetal dele é bastante elevada. Aí, no caso da volta de uns 30% de fetal, quase 70% de A. Tem um A2 e tem um pouquinho de A que é de alguma transfusão antiga. E aqui eu estou mostrando os 3 casos relacionados com seu VCM e HCM.